Olá pessoal, eu sou o Wesley. No vídeo de hoje do Vagando Divagando chegou a hora de falar daquele videozinho tradicional, mais do que tradicional na verdade, aqui no Booktube, a tag dos 50%, que como vocês devem lembrar bem, do ano passado é uma tag que eu estava muito ansioso na época para responder e eu voltei esse ano novamente para responder essa tag. Como falei, é uma tag bem tradicional, todo mundo responde essa tag, então é um momento do ano para a gente fazer um balanço geral de como foram as leituras desse primeiro semestre. E antes de falar um pouquinho dessa tag e responder os itens dela, lembrar vocês de se inscreverem no canal caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário e um joinha, compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembrar vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre aqui no canal. E é isso, pessoal, vamos lá responder essa tag que, como vocês bem sabem, é uma tag bem grande, então não quero que esse vídeo fique muito longo para vocês. E o primeiro item, logo dessa tag aqui, é aquele item que vai direto ali no ponto. Qual é a melhor leitura que você fez até o momento nesse ano? E eu trouxe aqui duas leituras do autor que eu imagino que provavelmente vai dominar ali as primeiras posições no meu ranking geral de leituras de 2023. E obviamente eu estou falando do Brandon Sanderson, falei recentemente para vocês que dos livros que eu iniciei e concluí no ano de 2023, Traz a Garota do Mar Esmeralda é a minha melhor leitura do ano até o momento, e O Caminho dos Reis, no geral, né, dos livros que eu concluí do ano, é a minha melhor leitura do ano também. Então, assim, o que falar desse autor que nos últimos tempos eu resolvi conhecer um pouco mais, entrar de cabeça mesmo no projeto de Lenda Cosmere do Brandon Sanderson, e está sendo uma experiência muito gratificante entrar novamente nesse universo. Ter lido O Caminho dos Reis foi uma experiência incrível, um livro que foi muito além de todas as minhas expectativas. Ler também Traz a Garota do Mar Esmeralda também foi muito além das minhas expectativas. Se você assistir meu vídeo, você sabe bem como é que foram as minhas opiniões sobre esse livro aqui, do quanto esse livro me surpreendeu por conta da simplicidade dele, e dentro dessa simplicidade tem uma força tão grande. E é isso que esse livro representa. Falei no meu vídeo que esse aqui é uma ótima pedida para você que quer conhecer o Brandon Sanderson, mas ainda tem um pouquinho de receio de pegar um calhamaço aqui de 1.200 páginas. Eu sei, é complicado, mas mesmo assim, se você não quer começar das mais complexas logo de cara, vai com Traz a Garota do Mar Esmeralda, que, assim, por estar ali alto no meu ranking, dá para perceber que realmente é uma grande leitura. E assim como eu fiz no ano passado, que eu dei aquela roubadinha, né, porque na tag tradicional não tem aquele item, né, de pior leitura do ano, eu vou fazer isso novamente. No ano passado eu coloquei um dos livros de Bridgerton, se eu não me engano, e nesse ano eu volto com a pior leitura do ano, e a minha pior leitura do ano é Amigo Secreto, da Sylvia Day, aquele livro erótico que eu recomendei, eu acho que em um vlog aqui no canal lá no iniciozinho do ano, que foi um daqueles livros que a Jéssica e o Igor escolheram para mim. A Jéssica escolheu logo ele e escolheu logo a pior leitura do ano. Eu acho muito difícil que eu vou ler coisa pior do que isso esse ano. Agora, seguindo para a melhor continuação desse ano. Eu não li continuações de série esse ano ainda, né? Eu devo ler continuações apenas no segundo semestre. Tem algumas continuações aqui que eu não vou falar agora, mas ainda vai aparecer nesse vídeo. Apenas Heartstopper, que eu li os 4 volumes disponíveis no Brasil atualmente, é que eu li recentemente, li todos os volumes nesse ano. Então eu vou usar esse critério, né? No caso, para responder qual foi a melhor continuação que eu li esse ano, volume 4 de Heartstopper, que está entre as minhas melhores leituras desse ano até o momento também, e na minha opinião é o volume mais completo, é o volume mais sensível, é o volume mais complexo também que a Alice Oseman trabalhou no quadrinho até agora. Os 2 primeiros volumes são volumes, na maior parte, bem alegres. O terceiro volume fica devendo um pouquinho em relação aos demais, mas o 4º volume ela entra de cabeça com alguns assuntos importantes que ela vinha dando pistas ao longo dos primeiros volumes, e aqui no 4º volume ela decide realmente abordar com mais força os assuntos que ela estava trabalhando. E por falar em continuação, o livro do próximo item é uma continuação, mas o item ele corresponde a uma outra coisa, que é lançamento do primeiro semestre, que você não leu, mas ainda quer ler. E eu quero ler ainda A República do Dragão, da R.F. Kuang, que foi lançado no iníciozinho do ano, para quem não sabe, lá em fevereiro, se eu não me engano, e provavelmente a Intrínseca deve concluir a trilogia da Guerra da Papoula esse ano ainda, agora no segundo semestre. Então a Intrínseca pelo menos está fazendo isso rapidinho, como ela fez, por exemplo, com o Manual de Acesso para Boas Garotas, que ela também lançou rapidamente. E A República do Dragão é um dos livros que lançaram no primeiro semestre, que eu ainda estou devendo aqui. Eu comprei ele há pouco tempo, tá? Algumas poucas semanas aqui em casa ainda, mas agora no segundo semestre sim, não sei exatamente quando eu devo ler essa continuação. Vocês sabem bem que a minha opinião sobre a Guerra da Papoula é uma opinião na maior parte positiva, mas eu acho que tem coisas que ficam devendo ainda um pouquinho, mas no geral sim, é um livro que eu gosto bastante, e eu tenho boas expectativas para que A República do Dragão seja uma
continuação que consiga expandir mais a qualidade da escrita da R.F. Kuang, que eu sei que provavelmente não é o auge dela está em outro livro que eu estou muito interessado para ler, pelo menos assim, nas opiniões gerais, o auge dela tá para chegar ainda, mas ainda assim é um livro que tem muito potencial. E por falar em lançamento, o próximo item fala de um lançamento que eu estou mais ansioso para ler do segundo semestre. E não tem como não ser Palavras de Radiância, do Brandon Sanderson, a continuação de O Caminho dos Ex, e considerado um dos melhores livros do autor ali, junto com Oathbringer, que é o terceiro volume de relatos da Guerra das Tempestades. Palavras de Radiância, ou Words of Radiance, é considerado o melhor livro do Brandon Sanderson. Então, assim, eu tô ansiosíssimo, né? E depois do final de O Caminho dos Ex, é impossível a gente não ficar ansioso por essa leitura, principalmente se você aproveitou de verdade essa história, se você gosta do autor. Então, assim, como no ano passado, que eu coloquei aqui O Caminho dos Ex nesse item, Palavra de Radiância vai ser o livro que está aqui. Tem alguns outros livros, assim, que eu sei, eu não vou lembrar de título agora de cabeça, mas tem alguns outros livros que também estão ali no meu radar, mas, assim, eu acho que ansioso mesmo para ler é Palavras de Radiância. O próximo item é um livro que mais me decepcionou esse ano. E se você acompanha o canal, você sabe que um dos meus últimos vídeos eu falei de uma decepção. E ela acabou sendo a minha maior decepção esse ano. Eu estou falando de Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson, já deixando isso claro para vocês. Não é um livro ruim, na minha opinião, mas eu fui com uma expectativa muito grande porque é um livro extremamente elogiado. Gente, se você vai atrás de descobrir sobre esse livro aqui, você entra na Amazon, por exemplo, lá nas estrelinhas da Amazon, as 5 estrelas estão praticamente preenchidas. Na verdade, as 5 estrelas estão preenchidas na Amazon. São pouquíssimas notas abaixo de 5 lá para Manual de Assassinato para Boas Garotas. E assim, é uma plataforma que você, obviamente, leva em consideração quando você vai ver assim a sua expectativa para aproveitar a leitura. Porque se você entra na Amazon e vê lá 5 estrelas para um livro de avaliação, caramba! Obviamente, tem muita coisa duvidosa que você vê que tem avaliações altas e quando você vai ler, não é para mim. Apenas não é para mim. E acho que foi o caso de Manual de Assassinato para Boas Garotas. Mas nem tanto, eu acho. Eu tô um pouquinho cansado, eu acho, e saturado do gênero de thriller, porque eu não tenho visto muita novidade no gênero, na verdade. E eu acho que é um gênero bem difícil, na verdade, de se atualizar. Eu gosto da proposta de Manual de Assassinato para Boas Garotas, e é por isso que eu tenho a pretensão de continuar com a trilogia, né? Eu quero sim concluir a trilogia para falar com um pouco mais de propriedade, assim, se eu gosto ou não. Eu tô dando uma chance porque, assim, eu vejo potencial nisso aqui. Vejo potencial na escrita da Holly Jackson, que provavelmente esse é o primeiro livro dela. Vejo potencial de evolução de uma personagem que eu já gostei bastante nele, que no caso é a Pip. Então, expectativas ainda continuam, mas quando eu for para o segundo volume, quando eu for para o terceiro volume, eu vou maneirar elas muito mais, porque eu sei que eu posso acabar me decepcionando de novo com isso aqui e eu não quero que isso ocorra, porque isso acaba, de certa forma, prejudicando um pouco a nossa experiência com a leitura. Eu vejo muitos elogios para finalização dessa trilogia. Só não vou mais com tanta sede ao pote porque eu posso me frustrar de novo, né? O próximo item é os livros que mais me surpreenderam esse ano. E esse primeiro semestre, se não foi um semestre de grandes leituras, de grandes favoritos, apesar de ter alguns, foi um semestre com ótimas surpresas. Acho que talvez a maior surpresa que eu tive esse ano foi 13 Garota do Mar Esmeralda, também já casei de falar, então nem vou mais falar tanto aqui sobre essa surpresa. Os Tapeceiros de Cabelo, vocês sabem bem da minha expectativa que eu estava para esse livro antes mesmo de pegar ele para ler. Eu comentava de como esse livro aqui parecia ser muito interessante pela proposta dele e obviamente ele me surpreendeu mais do que eu esperava que ele fosse surpreender. Não é exatamente aquele livro tão proveitoso assim, mas é uma ótima experiência. Máscara para os Mortos também, do MP Neves, literatura fantástica de Dark Fantasy nacional, também excelente, principalmente em construção de mundo, e que eu tô devendo a continuação dele, mas eu devo sim pegar em algum momento. Estela Sem Deus também, do Jefferson Tenório, é uma grande surpresa. Como eu esqueci, porque tá lá no meu top 5, provavelmente, de melhores leituras do ano até o momento. Estela Sem Deus é um livraço, gente, nacional também. Leiam Estela Sem Deus, do Jefferson Tenório, é uma história forte, é uma história dolorida, mas que vale demais. Então, aqui ficam, essas são as surpresas desse ano até o momento. Agora nós vamos falar de personagens favoritos. E quais são os personagens favoritos do primeiro semestre? Não é muito difícil não, na verdade, esse item aqui. Provavelmente o Kaladin de Caminho dos Reis é um personagem brilhantemente construído do Brandon Sanderson, é um personagem que você fica torcendo por ele o tempo todo. E você acompanhar a ascensão, a queda, a ascensão de novo do Kaladin é um negócio assim louco, muito legal. Eu gosto muito de como o Brandon Sanderson faz essa construção, principalmente psicológica do personagem. Pode não ser a coisa mais brilhante do mundo, mas acho que dentro de um universo de fantasia, e dentro de um universo de fantasia já tão ambicioso e grande, gigantesco, é sim algo a se notar, é algo a você admirar
com certeza. Você vê como ele vai superando a depressão, você vai ver como ele vai superar as vontades de tirar a própria vida com um propósito maior em frente. E eu acho que isso é interessante, né? O personagem, quando ele encontra um propósito para ele mesmo, mesmo que ele não seja tão centrado em si próprio, é algo muito forte do Kaladin para você admirar de fato como um personagem. E um outro personagem que eu gostaria de mencionar também é a Tress, de Tress, a Garota do Mar Esmeralda, que, como vocês sabem, foi uma queridinha minha, entrou pro meu hall de personagens favoritos do Brandon Sanderson também, com certeza. E é uma querida, a Tress é uma querida, né? Você vai ler esse livro e você vai se encantar com a simplicidade da personagem, com a simplicidade dos pensamentos da Tress, mas também com a complexidade da forma com que ela pensa que ela deve agir em relação às demais pessoas. E, enfim, é uma personagem engenhosa, inteligente, que tem boas soluções para tudo. É uma personagem que você dificilmente não vai se identificar com a inocência dela ao longo de toda a história. Então, leiam Tress, a Garota do Mar Esmeralda, leiam Caminho dos Ex, que tem personagens incríveis. Todos eles, na verdade, todos os personagens praticamente que aparecem nessas histórias são ótimos personagens. O próximo item é um item que eu cogitei tirar, mas quando eu olhei de novo aqui para minha estante, para as minhas leituras que fez, eu vou mencionar, ainda que eu demore a ler novamente um livro desse autor. Na verdade, é um novo autor favorito, não um autor que eu conheci esse ano. E os autores que eu conheci esse ano, eu acho que 99% deles não são autores que eu olho assim, bati o olho, é um novo favorito. Não, dificilmente não. Mas aí eu lembrei de uma experiência que eu tive com a escrita de um autor. E essa autora é a Carla Madeira, de Tudo é Rio, e é uma experiência arrebatadora, né? Se você já conhece a escrita da Carla Madeira, você vai entender por que ela está aqui. Ainda que eu não tenha pretensão, na verdade, eu tenho a pretensão de ler, mas não pretensão de ler logo em breve. Então, a escrita da Carla Madeira é um negócio assim muito além do que eu estava esperando. É mais uma vez assim uma das melhores coisas que eu li na minha vida, um dos melhores estilos de escrita que eu li na minha vida. Eu acho que eu posso equiparar aqui a experiência que eu tive com a Jared Arraes no ano passado, que eu deixei ainda, não voltei a Jared, mas Carla Madeira para mim também ali está no mesmo patamar. Não estou dizendo que são estilos semelhantes, mas a experiência que as duas autoras ofereceram para mim quanto experiência de leitura foi um negócio assim que não tem igual na maior parte das coisas que eu já li na minha vida. E a Carla Madeira está aqui, entrou pro hall de autores favoritos, mesmo que não seja aquela autora que eu tô lendo assim demais, direto. Eu sei que se eu pegar um livro da Carla Madeira, mesmo que provavelmente vá ser um livro ruim, não tô dizendo que vai ser, mesmo que seja um livro ruim, na verdade, eu sei que pelo menos a experiência de leitura dele vai ser algo muito bom, porque a forma com que a Carla Madeira coloca as palavras dela para contar a história que ela quer contar é realmente muito bonito. Você fica admirando as palavras que a Carla Madeira coloca aqui. E se esse é o primeiro livro dela, eu não quero nem saber como é que ela evolui como escritora nos próximos livros, né? Um livro que me fez chorar nesse primeiro semestre, e eu não tive livros que me fizeram chorar nesse primeiro semestre, eu acho que me emocionei sim algumas vezes. Estrela Sem Deus, de Jefferson Tenório, é um ótimo exemplo disso, é um livro que emociona com certeza. O volume 4 de Heartstopper também é um volume que emociona, porque, como eu falei já várias vezes, é quando a Alice Oseman decide tratar alguns assuntos mais sérios, então a gente tem momentos mais sérios dentro da narrativa que sim vão emocionar você. Mas assim, de chorar mesmo, eu acho que não. Um livro que me deixou feliz, gente. Geralmente é o livro que eu considero como um livro de conforto. Eu acho que nesse item eu coloquei Rato Silêncio, provavelmente da Alice Oseman. E esse ano não vai ser diferente, né? Aquela fantasia conforto preza a Garota do Mar Esmeralda. Eu acho que se fosse uma premiação aqui, Prez estava levando de lavada em relação aos outros concorrentes. Porque, gente, que livro bom. É um livro que realmente é uma experiência diferente. É uma experiência que não é inovadora em praticamente nada, praticamente tudo que você já viu, tirando construção de mundo e sistema de magia, você já viu em outros lugares, tirando esses elementos, né? Mas ainda assim é uma experiência que vai deixar você feliz. Você dificilmente, mesmo nos momentos mais tensos, você vai ficar verdadeiramente tenso para tirar de você aquele sentimento de conforto que o livro, na maior parte do tempo, está passando para você. É uma ótima experiência, por isso que está aqui nesse item de um dos livros que mais me deixaram feliz esse ano. Resenha favorita desse primeiro semestre. Eu gosto de boa parte dos vídeos que eu faço de resenha, apesar de eu achar que eu mudei um pouco em relação à forma com que eu fazia resenha, até de forma inconsciente, na verdade, em relação ao ano passado. Que no ano passado eu ainda fazia alguns vídeos, principalmente de resenhas, com um pouquinho de roteiro. Mas eu tenho deixado assim de falar menos elementos das histórias para falar mais sobre a minha experiência. E com isso, às vezes eu não sinto que os vídeos não saem tão bons. Apesar de, às vezes, quando eu vou assistir, realmente, alguns vídeos saem bons sim. Um dos livros que eu gosto desse exemplo é a minha resenha de Herdeiros do Tempo, do Adrian Tchaikovsky, que é um vídeo que, sim, eu gostei de fazer,
curiosamente, e é um vídeo que eu também gosto de ver o resultado dele. E alguns outros vídeos também, obviamente, eu acho que valem menção, só que eu não vou lembrar agora, eu acho. Mas enfim, não é um ano que eu posso dizer assim, eu adorei essa resenha que eu fiz pra vocês, não. Até porque, enfim, resenha também é aquele conteúdo que eu já faço pensando, eu sei que não vai dar muito view. Tem esse condicionamento, eu acho, na minha cabeça, que eu já sei que tô fazendo, mas apenas porque eu gosto de fazer, porque provavelmente não vai pegar tanta visualização mais aqui. Herdeiros do Tempo é provavelmente um dos melhores exemplos, eu acho, desse ano. Agora tá acabando, gente, viu? O livro mais bonito que eu comprei, eu ganhei esse ano, assim, novamente vai aparecer aqui, porque é a edição mais bonita que eu comprei esse ano. Traz a Garota do Mar Esmeralda, do Brandon Sanderson, e realmente é uma edição muito caprichada, além de ser capa dura, tem todos esses detalhes aqui. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver, né? Folha de guarda desse jeito aqui, ver se eu acho uma ilustração bonita, que não seja exatamente spoiler para vocês verem. E tá demorando, né, para achar. Mas tá aqui uma ilustração bem famosa até. Espero que vocês estejam conseguindo ver. E provavelmente o meu áudio ficou meio abafado, mas enfim. É um livro, uma edição muito bonita, que não se resume apenas a capa dura e ilustrações lá no meio das páginas, não. Tem um projeto gráfico muito bonito, sim, com pequenos detalhes aqui na edição que geralmente, sim, gente, faz diferença quando você vê isso num livro. Obviamente, assim, isso não vai impactar a experiência de leitura que você tem com ele, porque leitura é as palavras que estão aqui e pronto. O que tem de frufru, vamos dizer assim, no livro não é nada demais em relação a isso. Mas é legal, sim, você ter a experiência com um livro bonito, apesar de eu ter minhas ressalvas em relação ao preço do livro, mas é uma edição que, com certeza, sim, é a edição mais bonita que eu peguei esse ano. E o que eu quero ler esse ano ainda, né? O último item dessa tag. E, gente, assim, Palavra de Radiância, obviamente, já apareceu aqui, né? Já respondi que é o livro que eu tô mais ansioso para ler no segundo semestre. República do Dragão deve sair muito em breve. Babel, da R.F. Kuang, também é um dos livros que eu quero ler. Provavelmente vai ser uma das minhas próximas leituras. Eu tô para decidir se eu vou ler a Canção de Aquiles antes de Babel ou o contrário, Babel antes de Canção de Aquiles. Eu sei que vão ser duas leituras, acho que um pouquinho mais lentas, né? Pelo que eu ouço falar, pelo menos. Então, e ainda tem o agravante disso aqui ser um livro em inglês. Então vai ser uma leitura um pouquinho mais demorada. Mas Babel tá muito no meu radar. Shorefall também tá aqui, do Robert Jackson Bennett, a continuação de Founderside. Então é um livro que eu também tô ansioso para ler. É um livro que está naquela enquete que não tantas pessoas assim responderam, né? Mas a enquete está empatada em 50-50, que eu não sei o que decidir. Mas Shorefall já estava na minha lista para ler esse ano. Eu com certeza vou pegar ele para ler, assim como o Torto Arado, né, que também tá nessa enquete. No fim, nas dúvidas, eu pego os dois e coloco ali na minha TBR para ler também eles. Então tá aqui, eu de cabeça, talvez assim, algum lançamento do T.J. Klune, se a Morro Branco colocar. Tem alguns livros também que estão para lançamento, que fazem parte dos meus projetos também de leitura, como 12 Países, 12 Livros, que eu estou um pouquinho atrasado, então eu preciso correr nesse segundo semestre para isso. Tem mais livros da Sarah J. Maas. Eu quero tentar concluir Tronos de Vida esse ano, mas eu acho muito difícil, que eu já li 3 dos 8 livros assim da saga completa, né? Os 6 livros principais e os 2 spin-offs. Enfim, tem muita coisa para ler, né? Eu acho que livro para tibiar não vai faltar, e eu acho que esse segundo semestre, em relação a leituras, né? Esse primeiro semestre não foi tão proveitoso assim, apesar de alguns favoritos, mas eu acho que o segundo semestre vem muita coisa boa, né? Terminar Elantris, começar Mistborn, provavelmente também, se der tempo, né? Gente, eu tenho tanta coisa para ler, assim, de programação já tem uns 10 livros programados para ler, 10, 15, facilmente. Vai ser, é um segundo semestre que vai ser puxado. Espero conseguir concluir essas leituras e trazer cada vez mais ótimos livros para vocês. E é com isso que eu vou encerrando essa tag para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui seus comentários. Se vocês também quiserem responder essa tag nos comentários, sintam-se à vontade, que é sempre legal a gente ver as respostas de vocês aqui nas tags. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixe um comentário e um joinha. Compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando Devagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem aqui no canal. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo novamente e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.